Web3 e a tokenização estão a abrir as portas para um futuro de otimismo sem precedentes, transformando a nossa realidade numa paisagem digital onde a propriedade, a autenticidade e a liberdade ganham uma nova dimensão. Considere agora um mundo onde a nossa identidade e experiências mais preciosas se tornam NFTs, registros imutáveis e verificáveis de uma jornada única, uma formatura, um casamento, até as nossas memórias mais íntimas, tudo pode ser um token digital que atesta a nossa singularidade e valor. Esta revolução estende-se muito além do âmbito pessoal. A propriedade de bens físicos, como casas, carros, obras de arte, será redefinida, existindo como NFTs negociáveis instantaneamente, sem burocracias e intermediários. As nossas habilidades e qualificações transformar-se-ão em NFTs de talento, formando um portfólio digital que inquestionavelmente abre portas em qualquer lugar do mundo. A nossa própria essência de vida ganhará uma nova camada de significado. A existência será contada em blocos de dados, cada interação, cada escolha, registada numa cadeia de vida imutável. A natureza será espelhada digitalmente com cada esforço de conservação a ser tokenizado, ligando o nosso mundo físico ao seu próprio reflexo digital. Até as emoções podem ser quantificadas e tokenizadas, criando novas formas de interação e partilha. E no limite, a consciência e o legado poderão transcender a barreira física, perpetuando-se no reino digital. A Web3 não é exclusivamente uma evolução tecnológica, é uma oportunidade de ouro para reimaginar a nossa existência. É também o caminho para uma era onde a riqueza é fluida e controlada por nós, onde a criatividade é recompensada diretamente e onde a liberdade digital é uma realidade tangível para todos. O futuro é descentralizado, é otimista e acaba de começar. But on the sort of inequality point, we're still seeing, we saw this week someone leaving a bank having failed and getting a nearly £2 million payoff. People like Jamie Dimon still kind of rule the world from Davos. And you know, there is this perception, maybe even... Este foi o ano em que a confiança no sistema financeiro global foi profunda e definitivamente abalada. Milhares de famílias desfeitas e vidas arruinadas mostraram o desastre do poder concentrado na mão de alguns, lançando assim um aviso claro e ao mesmo tempo sombrio. Agora imagine-se uma internet dominada por este mesmo poder, essa que é hoje o epicentro da nossa vida moderna, onde as grandes empresas tecnológicas controlam o que vemos, o que partilhamos e até mesmo o que pensamos. Todos os nossos dados, a nossa privacidade e até mesmo a nossa liberdade digital, transformados em mera mercadoria, resultaram numa indignação popular generalizada e, por conseguinte, numa enorme e inevitável mudança. Uma transformação que começa exatamente no ano 2009, uma espécie de revolução silenciosa que tenta inverter este cenário como resposta ao desequilíbrio de poder. Apelidada de Web3 por Gavin Wood, tornou-se a realidade de uma internet descentralizada, onde os utilizadores retomam o controle da sua privacidade e a propriedade dos seus dados, possibilitando a construção de um futuro digital mais justo e transparente. É óbvio que levará tempo e será um desafio considerável. Prevê-se bastante resistência, muitos obstáculos e momentos de muita dúvida. Mas tal como em 2008, quando a crise nos mostrou a fragilidade do sistema, a Web3 surge como uma oportunidade de reconstruir, de reimaginar e criar um futuro onde a tecnologia serve a humanidade e nunca ao contrário. Mas como está a Web3 a contribuir para isso? Estaremos à beira de recuperar o poder como utilizadores e realmente preparados para toda essa mudança? A Web3 é uma espécie de internet transformada. Construída sobre tecnologias descentralizadas como blockchain, pretende ser mais segura, privada e controlada pelos utilizadores, onde a propriedade digital é real e a liberdade de informação é garantida. No seu coração reside a descentralização, uma concepção que se distancia da arquitetura centralizada do Web 2, que em vez de depender de data centers controlados por grandes empresas, utiliza redes distribuídas onde os dados são armazenados e validados por múltiplos participantes. Esta visa eliminar pontos únicos de falha, reduzir a censura e promover maior transparência. A tecnologia blockchain é a sua espinha dorsal.
fornecendo um livre-razão digital, imutável e distribuído, cujos dados são organizados em blocos criptograficamente ligados, formando assim uma cadeia segura e verificável. Apesar do seu potencial transformador, a Web3 enfrenta desafios significativos. A descentralização levanta questões sobre governança e responsabilidade, a volatilidade das criptomoedas e complexidade dos NFTs geram incertezas e a resistência das grandes corporações que detêm o controle da internet atual são em si também um obstáculo. A privacidade, um outro dos seus pilares, também gera conflitos. A capacidade de realizar transações anónimas levanta preocupações sobre atividades ilícitas e lavagem de dinheiro. A segurança é outra área de tensão. A natureza descentralizada torna-a mais resistente a ataques, mas também cria novos vetores de ataque, como os ataques 51% e os ataques a carteiras digitais. Por outro lado, a Web3 está repleta de casos inovadores, podendo destacar-se, por exemplo, a existência de mercados financeiros descentralizados, a tokenização de ativos e a criação de novas formas de arte digital. Projetos de impacto social, como a utilização de blockchains para rastrear doações e processos eleitorais cuja transparência é garantida por esta tecnologia, demonstram o seu potencial para o bem. No entanto, também enfrenta críticas. A escalabilidade de algumas blockchains apresenta-se como um contratempo, com redes a sofrerem de congestionamento e altas taxas de transação. A falta de regulamentação clara gera incertezas jurídicas e dificuldade na adoção em massa. E claro, a complexidade da tecnologia é um facto que também afasta muitos utilizadores. Esta nova web subdivide-se em diferentes tópicos, cada um com os seus próprios conflitos dramáticos. A descentralização versus centralização, a privacidade versus transparência, a segurança versus liberdade e a inovação versus regulamentação são questões que geram atualmente debates acalorados e diferentes visões sobre o presente e o futuro desta nova internet. Outro assunto importante é a governança das blockchains, onde a resolução de questões como a tomada de decisões em redes descentralizadas ou o poder de quem alterará as regras, por exemplo, será fundamental para o seu sucesso. A sua adoção em massa é crucial para a democratização desta nova internet e simultaneamente um desafio, pois tornar a tecnologia mais acessível e fácil de usar, assim como educar o público sobre os seus benefícios e riscos, exigirá muita habilidade e capacidade de superar imensos obstáculos. A Web3 não se resume a debates e teorias. É uma tecnologia em constante evolução, moldada pelo comportamento dos seus participantes e pelo processo de expansão de novos projetos. O desenvolvimento das novas dApps, as aplicações descentralizadas, a criação de novas criptomoedas e de NFTs, tokens não fungíveis, são eventos que moldam constantemente a sua evolução. A forma como os utilizadores interagem com a tecnologia, as suas decisões de investimento e a sua participação na governança das redes influenciam também positivamente o seu próprio futuro. No decorrer desta produção, explorámos os principais temas que definem a Web3, como a descentralização, privacidade, segurança, escalabilidade e regulamentação. Temas estes que estão intrinsecamente ligados, formando um ecossistema complexo e interdependente. A descentralização, o seu principal pilar, exige novos modelos de governança e segurança. A privacidade, um direito fundamental, levanta questões sobre o uso indivíduo dos dados e a necessidade de regulamentação, enquanto que a escalabilidade, um desafio técnico, exige soluções inovadoras para garantir a adoção em massa. Esta tem o potencial de transformar radicalmente a forma como criamos, consumimos e interagimos com a informação. A propriedade digital, possibilitada pelos NFTs, permite aos criadores gerir a natureza intelectual das suas obras e receber automaticamente os seus royalties. As plataformas descentralizadas, como as DAO, abrem portas para novas formas de colaboração e governança, enquanto que as criptomoedas, por sua vez, permitem a criação de novas economias e modelos de negócio, tendo também o potencial de democratizar o acesso à informação, combatendo a censura e a manipulação dos dados que compõem a própria informação. Para que esta alcance o seu potencial máximo, são necessários alguns passos. Uma regulamentação clara e equilibrada é fundamental para criar um ambiente seguro e confiável para os utilizadores e investidores.
A educação e a acessibilidade são essenciais para garantir que a Web3 seja inclusiva e acessível a todos. As grandes corporações que detêm o controle da internet atual têm um papel importante a desempenhar na sua adoção, seja através da integração de tecnologias descentralizadas nos seus produtos e serviços ou através de apoio a projetos inovadores. Será a descentralização o futuro da internet? Parece ser, pois esta surge como uma força poderosa capaz de democratizar o acesso à informação e redistribuir o poder. No entanto, o seu sucesso depende da capacidade de superar os desafios de governança e escalabilidade. A Web3 não precisa ser totalmente descentralizada, mas sim encontrar um equilíbrio entre a autonomia dos participantes e a necessidade de coordenação e regulamentação. Modelos híbridos que combinam elementos centralizados e descentralizados podem ser a chave para o futuro desta internet. Como resposta à coexistência entre privacidade e segurança na Web3, podemos afirmar que sim, elas podem coexistir, compreendendo que também deve existir um novo modelo na condução da proteção de dados. A criptografia e as tecnologias de preservação de privacidade, como as provas de conhecimento zero, podem garantir a confidencialidade da informação sem comprometer a segurança. A educação dos utilizadores sobre as melhores práticas de segurança digital também é fundamental para evitar ataques e fraudes. A regulamentação é necessária e crucial para garantir uma adoção em massa, pois a sua ausência traz falta de clareza jurídica e incerteza regulatória, o que afasta investidores e utilizadores. Uma regulamentação equilibrada que promova a inovação e proteja os direitos dos participantes é fundamental para criar um ambiente seguro e confiável, devendo ser adaptável à sua natureza descentralizada, evitando a centralização do poder e a criação de novas barreiras à sua adoção. Para ilustrar como diferentes iniciativas e projetos estão a lidar com os desafios na Web3, vamos explorar alguns exemplos concretos de sucesso e outros cujo resultado ficou aquém do esperado. Projetos como DAO, Organização Autónoma Descentralizada, exemplificam tentativas de criar estruturas de governança onde as decisões são tomadas coletivamente pelos membros da comunidade. Algumas DAO tiveram sucesso na gestão de fundos e na tomada de decisões importantes, enquanto que outras enfrentam desafios devido à falta de clareza nas regras e à dificuldade em alcançar consenso. É importante mostrar como diferentes DAOs abordam a tomada de decisões, desde a votação direta até sistemas de delegação, e como esses modelos podem ser adaptados para diferentes contextos. Projetos que utilizam criptografia avançada e tecnologias de conhecimento zero, como algumas blockchains focadas em privacidade, demonstram o potencial para proteger os dados dos utilizadores. No entanto, é crucial abordar as preocupações sobre o uso dessas tecnologias, nomeadamente com atividades ilícitas, pois é fundamental fazer equilibrar a privacidade com a transparência. Os ataques cibernéticos a carteiras digitais e plataformas de criptomoedas servem como exemplo de falhas de segurança na Web3. Analisar estes incidentes e mostrar como os projetos estão a melhorar as suas medidas de segurança é fundamental para construir a confiança dos utilizadores. Soluções de segunda camada, como a Lightning Network para Bitcoin e Polygon para Ethereum, representam tentativas de resolver o problema da escalabilidade, permitindo transações mais rápidas e baratas. Mostrar como essas soluções funcionam e os seus resultados práticos é essencial para entender o progresso desta nova web. Os períodos de congestionamento em redes blockchain populares como Ethereum durante o boom dos NFTs ilustraram os desafios da escalabilidade e a necessidade de soluções mais eficientes. A evolução das regulamentações de criptomoedas em diferentes países mostra, por outro lado, a complexidade de regular. Descobrir como os reguladores estão a tentar equilibrar a inovação com a proteção dos consumidores e a prevenção de crimes financeiros, ou salientar as diferentes opiniões sobre regulamentação, desde aqueles que defendem uma abordagem mais liberal até aqueles que defendem uma regulamentação mais rigorosa, é crucial para entender o futuro da Web3. A ascensão do DeFi, sigla para finanças descentralizadas, demonstra o seu potencial para criar novas formas de serviços financeiros, ao mesmo tempo que o colapso de algumas dessas plataformas DeFi servem também como aviso sobre todos os riscos envolvidos.
O sucesso dos NFTs na criação de novas formas de arte digital e na construção de comunidades online mostra o seu potencial para a criatividade e inovação. No entanto, os debates sobre o impacto ambiental destes mesmos NFTs e a especulação excessiva, por outro lado, geram dúvidas e mesmo algum ceticismo. Atualmente, grande parte da criação de conteúdo está concentrada em infraestruturas centralizadas, como redes sociais, plataformas IoT e aplicações na nuvem. A Web3, por seu turno, permite aos criadores publicar diretamente o seu trabalho em plataformas descentralizadas, através de contratos inteligentes, eliminando intermediários e a dependência de algoritmos proprietários. Os criadores podem monetizar o seu conteúdo diretamente através da tecnologia NFT, vendendo a propriedade única das obras digitais, como arte, música, vídeos ou artigos aos seus fãs e colecionadores, sem a necessidade de partilhar receitas com plataformas terceiras. Isto gera uma economia de criadores com capacidade de receber e realizar pagamentos que mantêm ao mesmo tempo a propriedade intelectual e o controle sobre a distribuição e utilização do seu trabalho, definindo os termos de licenciamento e os direitos associados. A Web3 facilita também a criação de novos formatos de conteúdo interativos e imersivos, como experiências de realidade virtual e aumentada tokenizadas, permitindo aos utilizadores possuir parte dessas mesmas experiências. A incerteza regulatória é um dos maiores obstáculos à adoção em massa da Web3. A falta de clareza sobre a classificação dos criptoativos, de NFTs e DAOs, bem como as implicações legais de contratos inteligentes e outras tecnologias, dificultam o investimento institucional e a participação de empresas tradicionais. Os governos precisam colaborar para criar leis e regulamentos claros que abordem as suas particularidades, equilibrando a inovação com a proteção do consumidor e a prevenção de atividades ilícitas. A complexidade da tecnologia blockchain, das carteiras digitais, das chaves privadas e outros conceitos desta nova web representa uma barreira significativa para a sua adoção em massa. É crucial investir em educação através de um esforço concertado para torná-la mais fácil de entender e usar, assim como educar sobre os seus benefícios e o seu próprio funcionamento. Isto poderá ser feito através de conteúdos acessíveis, cursos online, workshops e outras iniciativas que visem a formação em massa de todos os participantes. Em simultâneo, a experiência do utilizador deve ser melhorada, criando aplicações e interfaces mais intuitivas e fáceis de usar. O mesmo se diz para a criação e gestão de carteiras digitais, a realização de transações e a interação com dados devem ser simplificadas para reduzir a fricção para novos utilizadores. Por outro lado, a acessibilidade financeira deve ser baixa, reduzindo as taxas de transação para tornar a participação mais fácil, captando utilizadores com diferentes níveis de rendimento. As grandes corporações têm o potencial de desempenhar um papel significativo na aceleração da adoção, trazendo consigo recursos financeiros, infraestruturas existentes e uma vasta base de utilizadores. Podem investir no desenvolvimento em geral, em ferramentas para programadores e aplicações fáceis de usar. Integrar funcionalidades desta nova tecnologia em produtos e serviços já utilizados por milhões de pessoas pode facilitar uma adoção mais acentuada e gradual. A colaboração entre grandes corporações e startups podem combinar a inovação das novas empresas com a escala e a experiência das empresas estabelecidas, explorando novos modelos de negócio como a tokenização de ativos, a criação de comunidades descentralizadas e a utilização de NFTs para programas de fidelização. Podem também usar a sua influência para educar o público sobre os benefícios da Web3 e ajudar a construir maior confiança na tecnologia. Ao longo deste documentário, mergulhamos no mundo da tecnologia web, tentando explorar o seu potencial transformador e os desafios que ostentam. Como vimos, não se apresenta apenas como mais uma nova tecnologia, mas sim como uma mudança total de paradigma que pode redefinir a forma como interagimos neste mundo, que cada dia acorda mais digitalizado. A descentralização, a privacidade, a segurança e a propriedade digital, como predicados desta revolução, incentivam por sua vez ao nascimento de muitas outras matérias que entrarão para o debate, como, por exemplo, equilibrar a autonomia dos utilizadores com a necessidade de governança ou mesmo garantir a segurança e a privacidade num ambiente descentralizado.
Apesar dos desafios, esta oferece um futuro promissor que será mais justo, mais inclusivo e cujo controle pertencerá aos próprios participantes. A Web3 não é em si um destino, mas sim uma jornada, cabendo a cada um de nós um papel em todas as suas fases de construção. Partilhar ideias e aprender com elas acaba contribuindo muito para o seu desenvolvimento. Por isso, e apesar de ser uma tecnologia complexa e controversa, é fundamental continuar a questionar promessas, analisar riscos e desafios. Como qualquer outra tecnologia que permanece em constante evolução, esta pode ser mesmo uma das maiores contribuições para o percurso do próprio crescimento humano.